Continuação da leitura do livro Com Vergonha do Evangelho de John MacArthur. Capítulo 7. Em dias passados, pastores em declínio almejavam ser respeitados, sensatos, moderados e eruditos, e, consequentemente, abandonaram o ensino dos puritanos, com o qual haviam iniciado, e amenizaram suas doutrinas. A vida espiritual, que fora a causa propulsora de sua discordância, declinou quase às portas da morte. Infelizmente, muitos estão retornando aos cálices envenenados que entorpeceram aquela geração em declínio. Charles Spurgeon. Os que acreditam ser a relevância cultural o segredo para a pregação poderosa apontam com frequência o ministério de Paulo em Atenas como um exemplo primordial de como Paulo acomodou sua mensagem à metodologia e à cultura em que estava ministrando. Sugerem que o sermão do apóstolo no Areópago é um paradigma para um ministério norteado por marketing. À primeira vista, até parece que estão com razão. Paulo estava pregando entre a elite intelectual da cidade. Falou-lhes utilizando a linguagem deles, citando improvisadamente seus poetas e filósofos, usou o método de discurso que lhes era comum, o debate público, como veículo através do qual se comunicou com eles. Não seria este um protótipo adequado de contextualização e de metodologia norteada por marketing? Atos 17, 16 a 33 retorna-se, portanto, um texto-chave a ser considerado no contexto do movimento de marketing da igreja. Enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da doutrina da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: "Que quer dizer esse tagarela?" E outros, pais pregadores de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: "Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois desse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisassem. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscar a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. A primeira parte de Atos 17 descreve como Paulo havia sido expulso de Tessalônica e Bereia. Alguns cristãos da Bereia haviam-no feito sair às escondidas da cidade, e através do mar conduziram-no até Atenas. Silas e Timóteo ficaram em Bereia, mas Paulo enviou-lhes mensagem para que se juntassem a ele em Atenas. Portanto, Paulo estava sozinho, aguardando por ambos em Atenas. Este pode muito bem ter sido um momento difícil para o apóstolo. Em outras ocasiões, Paulo experimentara esse sentimento de solidão. O ministério que o havia trazido até este ponto envolveu um longo relato de perseguição e rejeição. Agora ele se encontrava sozinho em uma cidade imensa, extremamente culta, mas também extremamente pagã. As escrituras nada dizem acerca do sentimento de Paulo nessa ocasião.
Mas não pense que ele estava espiritualmente desanimado. Suas epístolas nos dão perspectivas maravilhosas acerca de como ele agiu em situações assim. Ele escreveu aos Coríntios: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E nesta mesma epístola, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, a partir de uma situação de fraqueza, estava prestes a ser um canal para que o poder de Deus fosse manifestado em Atenas. Um homem contra uma cidade. Lembre-se que Paulo foi criado sob uma rígida disciplina farisaica. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Circuncidado, 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo também era um cidadão romano, tendo conhecimento de questões militares e políticas. Tarso, onde Paulo cresceu e recebeu instrução, era bastante cosmopolita, de modo que a rica educação de Paulo o preparara e condicionara para qualquer cultura no Império Romano. A própria cidade de Atenas, que por vários séculos foi o coração do mundo intelectual e das artes, não era uma exceção. Paulo estava plenamente familiarizado com a cultura, educação, religião, arte e filosofia grega. Era um erudito, queria muito e viajava muito. Por desígnio de Deus, toda a vida de Paulo equipara para situações como essa. No 4º e 5º século a.C., Atenas era considerada por muitos a mais famosa cidade do mundo. Alguns aspectos da cultura atenienses jamais foram sobrepujados. Atenas atingiu o apogeu na arte, literatura, arquitetura e filosofia. Jamais uma cidade alcançou o auge da glória nesses campos como o que foi visto em Atenas durante a época de ouro do Império Grego. Atenas estava localizada na província da Caia e Corinto, não muito distante, era a capital. Mas Atenas ainda era o centro do mundo cultural e intelectual, assim como Roma era o centro político. Às vezes Atenas era chamada de a Universidade do Mundo. Todas as mentes privilegiadas do mundo se reuniam ali. Atenas também era o lar para todos os deuses da mitologia grega. Cada prédio cívico da cidade era um santuário para um deus. O lugar onde as informações públicas eram guardadas, por exemplo, era dedicado à mãe dos deuses. Em posição de destaque no prédio da Câmara de Vereadores estava uma estátua de Apolo. Um ditado popular entre os atenienses era: é mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. A cidade era completamente pagã. Embora tivessem deuses para tudo, não conheciam o Deus verdadeiro. É interessante notar como Atenas impressionou a Paulo. Você poderia imaginar que com toda a herança cultural e intelectual ele teria ficado deslumbrado em contemplar aquela cidade. Atenas estava cheia de templos antigos, gloriosas obras de arte, prédios magníficos, esculturas sublimes, oradores, filósofos engenhosos e cenas espetaculares que interessariam um erudito como Paulo, e em seus dias o mármore e o ouro ainda reluziam. Qual foi a reação de Paulo em Atenas? Ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Em vez de ficar maravilhado diante dos lugares magníficos, Paulo conseguiu apenas ver uma cidade repleta de ídolos. E isso o entristeceu muito. Um dicionário bíblico do século XIX diz: Paulo tinha a seus pés o Tesseion, um espetacular templo de mármore próximo ao mercado, e à sua direita a Acrópole, com seus esplêndidos templos ainda intactos. Tal ambiente encheria de entusiasmo qualquer cristão instruído de nossos dias. Para onde quer que Paulo tenha se voltado, seu olhar deve ter contemplado as austeras, porém adoradas, obras de arte que adornavam a cidade em decadência. Havia perante ele, portanto, uma mesa posta, da qual os humanistas do século XIX estão grata, porém penosamente ajuntando as migalhas. Para a imaginação semítica de Paulo, nada disso era atraente. Para ele, tudo aquilo não passava de ouro, ou prata, ou pedra, entalhadas pela arte e habilidades humanas, obras de um período de ignorância, o qual Deus misericordiosamente fez de conta que não viu. Um escritor que viveu nos tempos de Paulo visitou Atenas e redigiu 6 volumes narrando todas as glórias da cidade. Se estivesse escrevendo um diário de viagem, Paulo teria se limitado a dizer: estava cheio de ídolos. É claro que Paulo não era ignorante ou insensível. O fato é que não lhe faltava conhecimento para apreciar a cultura ateniense. Pelo contrário, era um homem perfeitamente adequado a uma cidade como aquela.
mas tinha um chamado mais sublime e um negócio muito mais sério do que turismo ou curiosidade, ou até mesmo uma pesquisa acadêmica. Paulo viu além da fachada reluzente da cidade ou dos elegantes e instruídos intelectuais atenienses. Viu pessoas condenadas a uma eternidade sem Cristo. Atenas instigou as emoções de Paulo. A frase "seu espírito se revoltava" emprega o termo grego "foi provocado", que se refere a uma intensa agitação. Nossa palavra paroxismo vem dessa mesma raiz. Paulo estava triste, indignado e revoltado com a idolatria generalizada que viu em Atenas. Sabia que aquela gente estava dando a ídolos de pedra a glória que legitimamente pertence somente a Deus. Paulo na praça pública. Paulo reagiu trabalhando da mesma forma que o fizeram em quase todas as cidades onde ministrara. Dirigiu-se à sinagoga e à praça pública e pregou a Cristo. O versículo 17 relata: por isso dissertava na sinagoga entre judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. A abordagem dele era o evangelismo direto e confrontador. Paulo não realizou uma pesquisa da comunidade ou qualquer pesquisa especial. Não procurou montar um comitê de evangelização. Apenas foi à sinagoga e à praça pública e pregou a quem ali estivesse. Gentios piedosos refere-se aos gentios ligados à sinagoga. Pessoas que sabiam acerca de Jeová e queriam o suficiente acerca dele para temê-lo. Desta forma, Paulo ministrava judeus, gentios tementes a Deus e pagãos. Não havia um enfoque de marketing ou um público-alvo. Paulo procurou a verdade em todas as partes de Atenas, assim como fizeram em toda a Ásia Menor. A praça pública de Atenas era chamada de Ágora. Era o centro de toda a atividade em Atenas. Estava situada no extremo sul da antiga cidade, ao pé do monte chamado Areópago. Destacando-se ao sudeste ficava a grande Acrópole, o ponto geográfico mais alto de Atenas, onde se situavam os templos mais espetaculares, inclusive o majestoso Panteão, uma magnífica estrutura de mármore que naquela ocasião já tinha 500 anos. A praça era um grande pátio situado em meio aos prédios cívicos. Ali, debaixo de uma ampla colunata, as pessoas montavam pequenas lojas e barracas. Os ambulantes vendiam suas mercadorias, os fazendeiros traziam seus produtos e gado para vender, mercadores se reuniam ali para exercer suas funções. Era um lugar sempre muito movimentado. O equivalente moderno seria uma feira livre, uma praça pública ou um calçadão. No meio da praça, os filósofos se aglomeravam e disputavam uns com os outros, procurando conquistar a atenção dos que ali passavam. Peripatéticos professores da tradição de Aristóteles, especialistas em artes, mágicos, vendedores ambulantes e artistas de rua de todas as espécies tinham ali um fórum onde podiam lidar com as multidões. Paulo considerou aquele lugar como ideal para pregar. As escrituras afirmam que ele dissertava na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Que forma tinha seu discurso? O versículo 18 diz que ele pregava o Evangelho e estava falando a respeito de Jesus e a ressurreição, o clássico ministério paulino. Poderia um homem ter esperança de influenciar uma cidade como Atenas? Do ponto de vista humano, Paulo estava literalmente sozinho contra séculos de paganismo tradicional e também intelectual. O que esperava realizar na praça pública pregando acerca de Jesus e da ressurreição? Essas seriam perguntas que especialistas de marketing teriam feito, mas Paulo não. Ele não se via como um homem sozinho contra uma cidade, mas como uma voz através da qual o poder de Deus, o Evangelho, poderia se manifestar na maior e mais influente metrópole daquela região do mundo. Acreditava que ao permanecer na praça, proclamando a Cristo, estava de fato desencadeando o poder do próprio Deus da cidade de Atenas. O impacto estava nas mãos de Deus. O apóstolo versus os filósofos. Logo Paulo foi percebido. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Longe de ficar impressionados com a sua retórica e relevância, alguns comentaram: que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela é uma tradução de um termo grego, que literalmente significa colhedor de sementes. O termo se aplicava a pássaros que colhiam sementes da sarjeta. Era um escárnio acerca de Paulo e sua mensagem. É óbvio que os intelectuais atenienses não se mostravam fascinados pela erudição ou engenhosidade de Paulo. Apesar disso, Paulo conseguiu atrair a atenção e o interesse desses dois grupos de filósofos. Os epicureus haviam aparecido 4 séculos antes, através de Epicuro. Eles criam que tudo acontece por acaso, não existia no sistema deles qualquer Deus soberano.
Por conseguinte, acreditavam que o desfecho de tudo é questionável e também que a morte era o fim da existência humana. Por isso, ensinavam que o prazer é o objetivo natural e o bem sublime na vida, embora enfatizassem que o verdadeiro prazer se encontrava apenas em um viver correto, portanto eram altamente morais em sua maneira de ser. O existencialismo moderno não é nada mais do que uma forma deturpada do epicurismo. Outro grupo que percebeu a presença de Paulo foi o dos estoicos. A filosofia deles era, em muitos aspectos, contrária dos epicureus. Eram fatalistas panteísticos. Criam que tudo é um Deus e tudo acontece porque Deus quer, porque um Deus quer. Em contraste com os epicureus, eram intensamente humanitários. Por causa de seu panteísmo extremado, tratavam cada pessoa como Deus. A filosofia deles era bastante altruísta, caridosa e magnânima. Usamos a palavra estoico, logicamente, para descrever alguém que consegue suportar impassivelmente a dor e a adversidade. Isso acontece porque o fatalismo dos estoicos levava-os a se resignarem com a compreensão de que tudo o que ocorresse era vontade de Deus. Conforme já dissemos, alguns dos filósofos estavam escarnecendo de Paulo abertamente, chamando-o de um colhedor de sementes. Porém, outros estavam intrigados com a mensagem de que ele pregava. Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Com certeza é curioso o fato de ter usado o plural deuses, mas ao que parece confundindo a palavra usada para falar de ressurreição, anástasis. Eles estavam tão acostumados a personificar tudo como uma divindade que talvez pensaram que Paulo falava de uma deusa chamada Anastasia. Eles tinham deuses da piedade, misericórdia e modéstia, por exemplo. Por que não uma deusa da ressurreição? Provavelmente compreenderam erroneamente o que Paulo estava dizendo. Não importa a suposição deles. Queriam ouvir mais. O pregador e os eruditos. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos saber o que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Eles não estavam de forma alguma debaixo da convicção. Consideraram Paulo uma excentricidade filosófica, alguém que tinha algo novo a dizer. Isso não era mais do que um passatempo para eles, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Alguma coisa em Paulo conquistou-lhes a atenção, portanto conduziram-no ao Areópago. O Areópago era a corte ateniense de filósofos. A palavra grega Areópagos significa colina de Ares. O nome romano para Ares era Marte. Por conseguinte, o nome latinizado daquele local onde se reunia a corte de filósofos era a colina de Marte. Assim, quando as escrituras falam de Paulo levantando-se no meio do Areópago, a referência é primordialmente à corte de filósofos, não à colina em si mesma. Mas essa reunião teve lugar na própria colina ou em seus arredores. A corte chamada Areópago incluía pelo menos 30 homens que eram os juízes supremos de Atenas. Estes julgavam causas penais e civis, tal qual um tribunal de apelação. Mas além disso, eram os guardiões da filosofia ateniense. Ouviam os novos ensinamentos para determinar se deviam ou não ser banidos como blasfêmia. Evidentemente, os filósofos queriam que os juízes ouvissem o ensino de Paulo e decidissem se os estranhos deuses que ele proclamava poderiam ser ou não acrescentados aos já existentes no panteão. Que oportunidade! Aqueles homens, na verdade, trouxeram Paulo à corte de mais alta instância jurídica da cidade. Pediram-lhe que explicasse sobre o que estava pregando. Era para esse tipo de situação que Paulo vivia, e ele aproveitava ao máximo a oportunidade oferecida. Este não foi de forma alguma o único sermão em Atenas, nem tampouco o primeiro. O texto não revela por quantos dias ele estivera pregando na sinagoga e na praça pública. Nenhum desses sermões foi registrado nas Escrituras, mas esta mensagem perante o Areópago oferece uma perspectiva fascinante quanto à maneira que Paulo pregava. Vários traços notáveis transformaram-no em um modelo singular para a pregação do Evangelho. Paulo foi educado, porém confrontador. Então Paulo estava levantando-se no meio do Areópago e disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. A exceção desta passagem, Spurgeon afirmou:
A respeito dessa passagem, Spurgeon afirmou: Paulo não disse acentuadamente supersticiosos, pois isso teria causado de modo necessário raiva nos atenienses. Ele prosseguiu declarando: esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O apóstolo não afirmou: aquele a quem vocês ignorantemente adoram. Ele era muito prudente e não usaria tal linguagem. Aquele era um grupo de homens cultos e sérios. Por esta razão, Paulo almejou ganhá-los por meio de pregar-lhes de maneira delicada o Evangelho. Conforme já salientamos, existe um sentido legítimo com o qual o apóstolo moldou seu estilo às pessoas que estava procurando para ganhar. Para com os judeus, ele se fez judeu, e em Atenas se tornou grego. Falou aqueles homens com grande respeito pela posição que ocupavam. Dirigiu-se a eles com a mesma deferência que teria utilizado se fosse cidadão da cidade sobre a qual presidiam. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Observe a prudência de Paulo ao confrontá-los. Tendo percebido a existência de um altar a um Deus desconhecido, Paulo usou aquilo para estabelecer como ponto forte a verdade que a religião deles era incapaz de dar conhecimento exato a respeito de qualquer Deus, menos ainda do Deus verdadeiro. De forma gentil, Paulo sugeriu que a existência daquele altar era de fato um claro reconhecimento de que eles não conheciam a verdade acerca de Deus. O apóstolo considerou a inscrição naquele altar como um reconhecimento da ignorância espiritual dos atenienses. Paulo moldurou sua mensagem em terminologia diplomática, cortês e simpática. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, mas foi direto ao assunto, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. De forma usada, Paulo deu a entender que declararia a verdade acerca de Deus que eles não conheciam. Nada de postura cuidadosa ou retórica cautelosa, ele simplesmente deixou a mensagem fluir. Essa maneira dogmática de abordar as pessoas não era mais típica no Areópago do que é hoje. De fato, talvez tenha sido um choque para aqueles homens que representavam as melhores mentes de Atenas. Mas Paulo não recuou, não perdeu a confiança, mas tentou amenizar a autoridade do Evangelho. Falou com a mesma ousadia que teria mostrado em qualquer outro lugar. O que era esse altar a um Deus desconhecido? Na verdade, havia muitos deuses em Atenas. 600 anos antes da época de Paulo, Atenas havia sido assolada por uma terrível praga. Centenas adoeceram e estavam morrendo, e a cidade entrou em desespero. Um famoso poeta de Creta, chamado Epimênides, elaborou um plano para pacificar quaisquer deuses que estivessem causando a praga. Subiu ao Areópago e soltou um rebanho de ovelhas. O plano era deixar as ovelhas vagarem livremente pela cidade, e quando estas se deitassem, seriam sacrificadas ao Deus do templo mais próximo. A suposição era que os deuses irados atraíam para si as ovelhas. Entretanto, quando as ovelhas foram soltas, muitas acabaram se deitando de não haver qualquer templo por perto. Epimênides, portanto, decidiu sacrificar as ovelhas e erigir altares onde quer que elas houvessem deitada, somente para ter certeza de que nenhuma divindade desconhecida fosse esquecida. Visto que eram deuses sem nome, as pessoas erigiram altares e santuários ao Deus desconhecido. Sem dúvida, foi um desses altares que Paulo avistou. Paulo afirmou com ousadia: conheço esse Deus desconhecido. Permitam-me contar a vocês como ele é. Então, com grande autoridade, Paulo contou-lhes clara e minuciosamente quem Deus é. Paulo identificou-se com eles, sem comprometer a mensagem. Paulo entrou direto no assunto, começando pela criação. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Há um tesouro de verdades acerca de Deus nessas palavras. O tesouro este que contradizia as crenças religiosas gregas. Paulo não estava procurando ofendê-los ou tentando evitar verdades que talvez eles não desejavam ouvir. Todos os deuses dos atenienses habitavam em seus templos feitos por mãos humanas e eram entidades semelhantes aos homens,
de modo algum parecidos com o transcendente e supremo ser que Paulo estava descrevendo. Aqueles homens eram muito instruídos e certamente já tinham ouvido falar do Deus dos Hebreus. Eles sabiam que da exclusividade de Deus, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo do teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estavam cientes de que o primeiro mandamento de Deus era: não terás outros deuses diante de mim. Com certeza, logo que Paulo começou a falar, aqueles homens entenderam que ele estava falando do mesmo Deus que os hebreus adoravam e entenderam as implicações disso. Paulo identificou Deus como o Criador, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o sustentador de toda a vida. Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. É soberano, Senhor, e sendo ele Senhor do céu e da terra. De um só fez toda a raça humana habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. É onipresente. Deus não está longe de cada um de nós. Além do mais, Paulo informou-lhes que Deus desejava que as pessoas o busquem, se porventura tateando o pudessem achar. Paulo estava notificando aqueles filósofos que buscar a Deus é uma obrigação moral. Se de fato ele é o Criador soberano e onipotente, desejoso de que o busquemos, então não buscá-lo é pecado. Esta verdade não passaria despercebida para aqueles filósofos. Eles sabiam que Paulo estava colocando diante deles um imperativo claro de que buscassem e cultuassem o Deus verdadeiro a quem ele representava. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: o Deus que eu proclamo a vocês é supremo sobre todo outro ser e digno de nossa lealdade e culto exclusivos. É melhor vocês o buscarem até achá-lo. Essa afirmação foi um golpe direto no sistema de sincretismo e politeísmo dos filósofos. Não poderia ter havido dúvidas em sua mente quanto a somarem o Deus de Paulo aos deuses do panteão. Porém, Paulo estava argumentando com eles, a fim de que abandonassem a religião que seguiu e passassem a cultuar o eterno Criador de todas as coisas, o Deus que tornava todos os outros deuses insignificantes e obsoletos. Observe a forma incomum com a qual Paulo sustenta sua defesa a favor do Deus verdadeiro. Ele cita a poesia grega, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Tanto a primeira quanto a última faz citações de poetas gregos. Epimênides, o mesmo poeta que erigiu altares ao Deus desconhecido, declarou: nele vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Ele foi provavelmente o poeta Árados que disse: dele somos geração. Estranhamente, quando Epimênides declarou: nele vivemos e nos movemos e temos nosso ser, estava falando de Zeus. Porque o apóstolo deveria citar esse elogio feito a um ídolo, aplicando-o a Deus. Porque estava fazendo uma defesa da fé. O argumento de Paulo pode ser parafraseado da seguinte forma: seus próprios poetas, não tendo qualquer conhecimento do verdadeiro Deus, deram testemunho do inevitável fato de que deveria haver um Criador soberano, doador de vida e todo-poderoso. Deus não satisfaz essa descrição, mas o Deus que eu proclamo a vocês é a quem vocês ainda não conhecem, é o Todo-Poderoso. Paulo utiliza os poetas antigos apenas para salientar a verdade de Romanos 1, 19 e 20, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A mente racional exige uma causa eterna para os efeitos da criação. Portanto, muitos dos atributos de Deus são tão óbvios que até mesmo poetas pagãos os compreendem, embora os atribuam ao Deus errado. É um argumento muito forte. Paulo estava aproveitando ao máximo a situação, declarando que o Deus verdadeiro que eles não conheciam é Criador, sustentador e soberano do universo, citando poetas gregos como prova de que um Criador soberano deve existir. Spurgeon disse: Paulo demonstrou muita perspicácia ao citar neste ponto a inscrição do altar e igualmente um dos poetas deles. Se ele estivesse se dirigindo a judeus, ele não teria citado um poeta grego ou feito uma referência a um altar pagão. O intenso amor de Paulo pelos seus ouvintes ensinou a fundir as peculiaridades deles para assegurar-lhes a atenção.
Mas Paulo não se contentou meramente em segurar a atenção dos gregos. Não estava procurando impressioná-los com seu intelecto ou obter a aprovação deles quanto à sua pessoa. Não estava tentando ganhar o respeito do mundo ou a sua aceitação como filósofo. Seu único objetivo era a conversão dessas pessoas a Cristo, e agora estava chegando ao coração de sua mensagem. Paulo foi ousado e direto. As próximas palavras de Paulo foram um tiro fatal no paganismo ateniense. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Em outras palavras, se Deus nos fez, o próprio Deus deve ser maior do que qualquer imagem feita por mãos humanas. Este é um argumento muito importante. Era como se Paulo pegasse uma enorme marreta filosófica e esmagasse todos os ídolos deles. Se Deus é realmente o ser soberano e infinito que até mesmo os poetas reconheceram que ele deve ser, não podemos conhecê-lo por meio de um altar, santuário ou qualquer outra imagem esculpida. Paulo vai direto ao cerne da questão. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Devemos notar que, como sempre, Paulo pregou o arrependimento. Ele não procurou se acomodar aos epicureus, prometendo-lhes uma vida maravilhosa e cheia de prazer, e não fez qualquer tentativa de ganhar os estoicos, fazendo com que o evangelho, tanto quanto possível, se mostrasse parecido com a filosofia deles. Paulo conclamou os dois grupos ao arrependimento, referindo-se aos áureos tempos da filosofia grega como tempos da ignorância. Ignorância e desconhecido procedem da mesma raiz grega. A expressão não levou em conta vem de uma palavra que significa não interferir. Não significa que Deus fechou os olhos e mostrou-se indiferente à idolatria pecaminosa, mas que decidiu não intervir com juízo, banindo os atenienses da face da terra. Entretanto, como Paulo expôs claramente aos filósofos, Deus estabeleceu um dia no qual ele julgará o mundo, incluindo Atenas, com justiça. O agente desse juízo será um homem que ele designou e do qual deu testemunho, ressuscitando dentre os mortos. Nós conhecemos esse homem, é claro, é Jesus Cristo, a quem Deus confiou todo o julgamento. Porém, a essa altura, Paulo foi interrompido e evidentemente não chegou a mencionar o nome de Cristo. Quando ouvimos falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Os epicureus não acreditavam sob hipótese alguma na ressurreição, enquanto os estoicos criam na ressurreição do espírito, mas não na ressurreição do corpo. Talvez por sentirem-se ofendidos pela chamada de Paulo ao arrependimento, responderam coletivamente escarnecendo de Paulo. Aliás, logo que o assunto da ressurreição lhes foi mencionado, os céticos começaram a zombar. É evidente que alguns já haviam escutado o suficiente para rejeitar a mensagem de Paulo, mesmo sem ouvi-la até o fim. Outros disseram que ouviram em ocasião posterior. Então Paulo simplesmente se retirou do meio deles. Contudo, nem todos duvidaram ou postergaram. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Bastante da verdade havia penetrado no coração dessas pessoas ao ponto de seguir a Paulo para descobrirem mais. É óbvio que Paulo continuou seu sermão para aqueles que desejavam ouvir, e alguns deles se converteram. Um dos convertidos foi Dionísio, membro da corte do Areópago. Outra pessoa foi uma chamada Damaris, visto que um título lhe atribuído, supôs que era uma mulher comum. Logo, podemos constatar que este sermão alcançou as pessoas nos dois extremos da sociedade, filósofos e donos de casa, homens e mulheres intelectuais e gente comum. Esse pequeno grupo de convertidos associou-se a Paulo e tornando-se os primeiros cristãos de Atenas. O cristão numa sociedade secular. Alguns podem pensar que Paulo não causou grande impacto em Atenas. Esse punhado de convertidos em Atenas parece de alguma forma menos espetacular do que os avivamentos que Paulo presenciou em Antioquia ou Tessalônica. Mas Paulo obteve um tremendo resultado naquela cidade em seu nível social mais elevado. Expôs seu tribunal mais importante ao conhecimento do Deus verdadeiro. Esse evento resultou na implantação de uma igreja em Atenas e preparou o ministério do apóstolo para a vizinha cidade de Corinto. Paulo também abriu outras oportunidades para a pregação.
Embora a reação dos membros do Areópago não tenha sido tão sensacional como as que o ensino de Paulo provocar em outros lugares, podemos estar certos de que o propósito de Deus foi ali cumprido e a palavra não voltou vazia. A tríplice reação daquele dia, desprezo, curiosidade e conversão, é a característica do que acontece sempre que o evangelho é fielmente pregado. Paulo viajou para Corinto imediatamente após o ocorrido no Areópago. Anos mais tarde ele escreveu: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz constatação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Alguns intérpretes creem que isso significava que Paulo renunciara à abordagem que havia empregado no Areópago. Esse ponto de vista quer tirar conclusões demais de 1 Coríntios 2. Em nenhum lugar Paulo fornece indícios de que encarou seu ministério em Atenas como um fracasso. Rejeita a opinião de que afirma ter sido um fracasso o sermão do Areópago. De tudo que lemos nas Escrituras, esse sermão é totalmente consistente com a maneira que Paulo anunciou o Evangelho em outros lugares. Contudo, podemos concluir que o seguinte de 1 Coríntios 2, assim como o restante das epístolas pastorais de Paulo, Paulo não acreditava que o segredo de seu ministério poderoso residia na citação de poetas gregos. Não vemos aconselhando Timóteo e Tito a estudarem muito sobre a cultura secular, aprender a citar os livros clássicos ou estudarem filosofia, a fim de se tornarem capazes de debater com a elite intelectual. Paulo simplesmente ordenou-lhes que pregassem a palavra, a tempo e fora de tempo, que a tempo e fora de tempo estivessem preparados a enfrentar a hostilidade do mundo, mas se mostrarem fiéis na tarefa da pregação. Atos 17 mostra que, embora o apóstolo tenha ajustado seu estilo de falar, ele nunca adaptou sua mensagem. E o que é mais importante, Paulo jamais adotou o espírito de sua época. Há alguns anos, Francis Schaeffer escreveu: acomodar-nos ao espírito reinante no mundo contemporâneo é a forma mais grotesca de mundanismo, no sentido mais plano da palavra. É precisamente isso que muitos estão fazendo hoje. Paulo jamais o faria, mas jamais se conformou e, mais importante ainda, nunca procurou conformar o Deus que ele proclamava aos gostos e expectativas de seu auditório. Paulo se contentava, assim como devemos nos contentar, em permitir que o poder do Evangelho falasse por si mesmo.